Vamos lá? Podemos começar? Enquanto as pessoas entram? Ok, tudo Vamos. certo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, boa noite a todos. Todas as perguntas serão respondidas no final do workshop. A gente está com mais ou menos 20 pessoas conectadas, então sejam bem-vindos, aproveitem. Esse é o segundo dia do programa de retomada, segundo workshop. Ontem nós fizemos o primeiro, de gestão de atendimento. Hoje a gente vai falar sobre abordagem e negociação. Essa abordagem e negociação, a gente vai ter a honra de receber dois palestrantes ilustres aqui. Eu vou só apresentar um, e eu peço para o Wesley apresentar o Matheus e eu apresento o Francis, porque o Ivan já conhece, o Francis não vale apresentar. Bom, o Francis é analista, instrutor e consultor do Sebrae de Minas, na área de empreendedorismo, gestão e inovação para negócios. Bacharel em administração pela PUC, possui MBA em gestão empresarial, Fundação Getúlio Vargas, MBA em gestão de marketing estratégico pela FEA USP, especialização em design institucional pela Unifei e especialização em educação empreendedora pela UFSJ. Ao longo desses anos, tem adquirido larga experiência no atendimento de mais de 7.500 empreendedores. Seja bem-vindo, Francis, obrigado. O Wesley, se apresenta o Matheus, por favor. Claro, Matheus Valim, ele é treinador e palestrante, especialista em vendas, ele é diretor da Overtop Treinamentos, graduação em marketing, membro da Sociedade Latino-Americana de Coach e analista comportamental. Ele constrói um trabalho voltado a ajudar os empresários a entender como o atendimento, entre outras coisas, pode contribuir para a conversão de vendas. E hoje nós vamos bater um papo com esses dois craques aí, né, Marcelo? Sem dúvida. Bom, os mediadores serão o Ivan, eu, Marcelo Coleoni e o Wesley, que acabou de falar. O que a gente vai olhar, o que a gente vai apresentar nesse momento, a gente vai abordar os 3 tópicos que estão aí na tela de vocês. Primeiro, abordagem e um novo atendimento. Segundo, como agregar valor no atendimento. E o terceiro, roteiro de atendimento. Todos esses tópicos serão discutidos e nós vamos iremos gravar essa aula dividindo por tópicos. Então, caso você queira reciclar algum conhecimento mais tarde, é só entrar no tópico específico que todo o conteúdo estará gravado. E se quiser assistir toda a apresentação, também terá condição de ver todo o workshop novamente. Então, assim que a gente acabar, a gente vai disponibilizar esses links para vocês reverem e para as pessoas que não puderam assistir por algum motivo, que possam avaliar o material. Para a gente começar, e aí eu vou interromper aqui. Bom, para a gente começar, eu queria começar com... Cadê o Francis? Não está ativo? Sim, estou ativo aqui. Então, tá bom. Bom, Francis e Matheus. Falando aí sobre abordagem e negociação, queria que vocês fizessem um rápido apanhado desse contexto para a gente começar os temas a seguir. Pode ser? Qualquer um de vocês podem começar à vontade. Uma coisa só que eu peço, toda vez que um apresentar, falar o contexto, os conteúdos, o outro agrega. E a gente inverte depois para que a gente contribua e não seja repetitivo. Tudo bem? Beleza, tudo bem. Bora lá. Fica à vontade aí, Matheus, dar início. Beleza. Vamos lá. Bom, primeiro aí, boa noite a todos, né? Todos que estão aí presentes na nossa reunião. É bom demais a gente poder falar de vendas. E para começar, acho que toda empresa sabe, né? Tudo gira em torno de vendas, não só atendimento. Hoje a gente vai falar um pouquinho da abordagem, da negociação. Mas, assim como foi falado, inclusive, na reunião de ontem, né? O foco do atendimento é a venda. Então, a gente tem que se preocupar com cada uma das etapas, que é o que a gente vai discorrer um pouquinho aqui depois, desde a abordagem, na verdade, desde o pré-venda, né? Prospecção, essa sondagem, essa abordagem, o atendimento. Tudo isso, quanto mais a gente consegue otimizar e corrigir cada uma dessas etapas, melhor é o resultado final. Ou seja, mais chances a gente tem de vender mais, né? De ter vendas maiores e vendas melhores. Acredito que esse seja o foco. Então, até aproveitando
Por que a gente tem que se preocupar tanto com essa parte de atendimento? Teve uma pesquisa recente, eu acho que é uma pesquisa assim, que traz para a gente aí uma certa reflexão e desperta um pouco a gente, feita pela Universidade de Harvard, e eles avaliaram dentro de vários países, vários consumidores e vários clientes, né? E aí dentro dessa pesquisa, eles analisaram e perguntaram para esses clientes, para esses consumidores, se eles estavam satisfeitos com o último atendimento que eles receberam. E 84% dos clientes, né, desses consumidores, alegaram, né, falaram que não estavam satisfeitos, ou seja, não receberam um bom atendimento na hora de comprar. Isso significa que de cada 100 vendedores, só 16 vendedores conseguem realmente satisfazer os clientes com um bom atendimento. Então, é um dado preocupante para a gente ficar alerta, né? E para a gente procurar, poxa, então, o que o meu cliente está buscando? Como ele quer ser atendido? Como eu posso melhorar o meu atendimento? Ou como empreendedor, ou como gestor, o que eu posso estar fazendo, né? Para otimizar esse meu atendimento, para que o meu cliente perceba que o meu atendimento é diferenciado, né? Porque atendimento não era para ser um diferencial, mas pela situação que a gente encontra hoje, né? Os atendentes, alguns profissionais que estão despreparados, acaba que quando você tem um bom atendimento, isso acaba tornando o seu diferencial. Então, hoje a gente vai, daqui a pouco com a França, a gente vai discorrer sobre alguns tópicos para justamente ajudar cada um que está presente aqui, seja você gestor, empreendedor, empresário ou vendedor, né? Ajudar você a otimizar ainda mais o seu atendimento do começo, desde o teu bom dia, o oi ou o primeiro contato que você dá para o seu cliente, até chegar à parte aí do fechamento. Pessoal, boa noite. Gostaria de cumprimentar aí o Marcelo, cumprimentar o Wesley, o Matheus aí que aceitou fazer essa dobradinha, né? O Ivan, e cumprimentar de maneira especial aí aos empreendedores, os colaboradores dos negócios aí de Post-Caldas que tiraram esse tempinho aí para a gente falar de um assunto tão importante, né? E complementar, o Matheus já disse assim, tudo, né? Falando desse contexto, dessa abertura, né? Eu gostaria de complementar com algumas coisas que são importantes. Esse momento hoje é importante que a gente faça uma reflexão, né? Do que realmente é atendimento, né? Será que os nossos vendedores, será que nossos atendentes compreendem todas as premissas que são importantes dentro desse atendimento, né? Ou seja, o Matheus disse aí da pesquisa a pesquisa de Harvard, né, relacionado aí à insatisfação. Será que muitas vezes nesse processo de lucratividade, nesse processo de fechar vendas, nesse processo aí de atingir as metas, nós não esquecemos quem nesse meio? O cliente, né? Os nossos negócios, a nossa missão do nosso negócio, o nosso propósito, o que é o cliente. Então, a partir do momento que nós colocamos o cliente nesse centro desse processo, nós atingimos todos aqueles objetivos que a gente tem dentro do negócio. E eu vejo que dentro desse contexto também é importante, muitas vezes, a gente deixar claro para o nosso vendedor, para o nosso atendente, o que é atendimento, né? Eu tenho visto que uma coisa tão simples, né, como diz o Matheus, não deveria ser assim, uma vantagem, ele tem sido esquecido, né? Então, que essa noite também seja um momento aí da gente refletir como pessoas que atendem negócios, mas aproveitar também a nossa experiência como clientes. Nós também somos clientes, né? E que a gente possa trocar essa informação. E eu acho que é importante também, Marcelo, pessoas, né, empreendedores, coloquem também aquilo que fazem de sucesso no seu dia a dia, né? Se tiverem casos que sejam casos de sucesso, é importante a gente compartilhar isso, trocar essa ideia também nesse momento. Boa ideia. Boa ideia, muito bom. Tanto as perguntas quanto os casos de sucesso, para a gente compartilhar, trocar experiência. O importante é que a gente compartilhe o máximo de informação, por ser um assunto tão específico, tão importante, em função da pesquisa de Harvard, em função dos novos acontecimentos, esse novo normal, esse novo tipo de atendimento. Hoje já se vê que os produtos, por si só, não se vendem. A gente tem uma orientação muito forte a serviço. E o serviço, um deles é o atendimento. Uma das vertentes que você presta um serviço adicional a um cliente, seja vendendo um produto ou prestando um próprio serviço,
é o relacionamento com o cliente, é o serviço. E eu queria que vocês abordassem, nesse nosso primeiro tema, qual é a abordagem para esse novo relacionamento com os clientes, novo tipo de atendimento. Fica à vontade aí, Francis. Posso começar? Olá. Bem, primeiro ponto, atender bem, seja no contexto presencial, seja nesse novo normal, seja no digital, ele atender bem, né? É compreender aí as premissas que são importantes para o cliente, né? Porém, uma das grandes características aí que a gente tem averiguado aí dentro do contexto digital, que é um dos nortes aí do marketing digital, é a efemeridade, ou seja, o cliente, esse novo cliente, esse cliente 4.0, ele é costurado aí, vamos dizer, pela efemeridade, ou seja, é rápido. O cliente que compra um produto hoje pela internet, ele não quer esperar, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Potencializado o atendimento presencial, ele é potencializado por essa questão digital. O cliente, ele quer soluções em produtos, em serviços rápidos, né? Então, esse novo cliente que vai ser influenciado totalmente para a era digital, é importante que a gente tenha canais, né, que atendam esse cliente de maneira mais rápida possível e com a maior excelência possível, tá? Então é importante estar bem atento a isso. Beleza, eu vou atrelar canais digitais, ferramentas digitais para o meu negócio. Beleza. Quais ferramentas, quais canais digitais que realmente agregam valor ao meu atendimento? Tá? Eu tenho verificado algumas empresas que nesse boom da era digital têm se preocupado muito em colocar 300 mil ferramentas, né? E ao invés dessas ferramentas auxiliar no processo de tomada de decisão e de atendimento do cliente, elas dificultam esse processo, né? Então, nesse momento, o que é fator primordial? Compreender as mudanças do comportamento desse novo cliente, né? E colocar ferramentas e colocar aí, colocar essa transformação digital no atendimento ao cliente, mas de maneira efetiva. Gostaria de complementar alguma coisa aí, Matheus? Opa, eu vou complementar assim, Francis. Pegando o gancho do que você falou, né, de algumas ferramentas aí digitais, um ponto muito importante que o empresário, até mesmo o vendedor, tem que ficar muito atento para que quando ele trazer essas ferramentas, né, para ser, como você falou, um canal de apoio ao atendimento, à venda, acaba que se ele não tomar cuidado, essa ferramenta pode servir como uma armadilha, na verdade, né? Sim. Então, um dos cuidados que eu acredito que tem que ter é quanto mais digital, quanto mais ferramentas você tem, você acrescenta no seu atendimento, seja um WhatsApp, seja um Facebook, seja um chat, seja um direct no Insta, enfim, mas você aumenta esses canais de prospecção que hoje as empresas têm que usar o digital mesmo, mas o atendimento ele tem que ser o mais humano possível, né? O mais humano possível. O que é o atendimento mais humano possível? É ter carisma, é atender bem, é ser gentil. Tem uma grande diferença entre a gente vender e responder para o cliente só. Porque tem algumas... a gente tem que tomar cuidado para que no atendimento a gente não seja só um canal de resposta para o cliente. Ah, como assim? O cliente entrou na loja, por exemplo, e, você tem essa roupa aqui na cor, essa camiseta aqui na cor azul? Ah, eu tenho sim, essa daqui. Então, você fica só durante o atendimento, você só responde o que o cliente pergunta, mas você não faz as perguntas para entender o seu cliente, para entender qual que é a necessidade dele, né? Qual a expectativa que ele tem em comprar aquele produto ou contratar aquele serviço. Então, quanto mais a gente entende que o nosso atendimento ele tem que ser humano, mais perguntas a gente faz, mais carismático a gente é. Isso no presencial e no digital. No digital, eu falo que a gente já teve, né, o caso de alguns dos nossos clientes que atendia os clientes ou tirava pedido, né, pelo Facebook ou pelo Instagram, canais digitais. E aí o que acontecia? O cliente entrava em contato, mandava uma mensagem lá perguntando se tinha o produto X ou produto Y, né? E a pessoa, o atendente ou o vendedor ia lá e respondia: tenho sim. Né? Então, assim, acaba que o que era para ser uma ferramenta que pode agregar as vendas, acaba que proporcionando uma experiência ruim para o cliente
né? E que faz com que o cliente ainda conte com o concorrente. Então, acaba se tornando algo negativo. Então, absorver, como você falou, né? Trazer esses canais digitais como um apoio no atendimento, sem deixar de ter um atendimento humanizado. Um atendimento onde você se coloca no lugar do cliente, entende quais são os motivos do cliente, as necessidades do cliente, para oferecer a ele a melhor solução. Né? Não é vender do jeito que a gente quer, ou eu tenho que vender esse produto aqui hoje. Não, você tem que se colocar no lugar do cliente e entender, no momento em que o cliente está hoje, na forma que ele está vivendo hoje, ou o orçamento que ele tem hoje, qual produto seria o ideal para ele, ou qual serviço seria o ideal para ele. E aí o atendimento fica mais humanizado. Né? Só complementar o que o Matheus falou. É o caso, por exemplo, aí de empresas como a iFood, Nubank, né, que elas entram em contato aí com os clientes, mas de maneira afetiva, né? É óbvio, por exemplo, quando você tem os emojis aí, tanto nos aplicativos, no WhatsApp, ele não é somente para deixar bonitinho, é para ele gerar afetividade, né? Um grande exemplo aí é a utilização dos chatbots, né, o API do WhatsApp Business. Qual que é a finalidade disso tudo? É facilitar o processo de atendimento em grande quantidade pelo digital, né? Principalmente para empresas que têm um banco de dados muito grande. Porém, a ferramenta já tem mensagem de ausência, a ferramenta já tem saudação para quê? Para que você atenda ao cliente de maneira mais humanizada, afetiva e automaticamente tem aquele toque humano. Né? Eu vou citar até um exemplo para complementar o que o Matheus falou, que eu acho super importante. Outro dia, né, eu entrei em contato com uma empresa que o primeiro contato era feito por chatbots. Né? Porém, a ferramenta estava dando um erro que eu colocava o meu CPF e ela pedia novamente, ou seja, o digital, que era para ser um complemento e atender bem o cliente, estava perdendo o cliente naquele momento. Né? Então, é importante que a gente tenha, mas essa ferramenta ela seja complementar ao atendimento. Né? E sempre complementando com esse aspecto humano. O Francis e Matheus, vou pegar algumas palavrinhas que vocês mencionaram aí, processo. O atendimento é, então, um processo e também até a questão da compreensão. Vocês acreditam que o atendente, ele compreende realmente o que é o atendimento, esse processo? Existe alguma falha aí nessa compreensão por parte do atendente, dele saber realmente ali o que é necessário, ele comete alguns erros ali? E o que vocês consideram com relação a isso, com relação a esse entendimento por parte da pessoa que está atendendo sobre o que ela realmente está fazendo ou deve fazer? Posso começar, Francis? Pode, fica à vontade. Vamos lá, Ivan. Em relação à questão do processo, se o atendente ele tem clareza do processo, assim, pelo menos na experiência que a gente tem, né, dentro das empresas que a gente tem levado treinamento de vendas e tudo mais, e acompanhado algumas equipes comerciais, a maioria dessas equipes, elas não têm conhecimento de qual processo elas devem seguir. Elas não sabem, às vezes, identificar será que agora é a hora de eu realmente oferecer a proposta ou oferecer o meu produto? Ou será que agora é a hora de eu oferecer um produto a mais para o meu cliente? Ou será que agora é a hora de eu desistir dessa prospecção, de eu desistir desse cliente e partir para outro cliente? Por quê? Porque não tem um processo bem definido. Né? No meu ponto de vista, o que é esse processo? O que a gente vê que funciona na prática? É você ter é você padronizar, mas não para deixar robotizado, mas é só para facilitar mesmo o processo. É o quê? Eu tenho que ter um processo padrão de prospecção. O que é esse padrão de prospecção? Um exemplo se eu vendo curso de inglês, e aí eu tenho lá os meus vendedores que ligam para as pessoas, para chamar as pessoas para irem até a escola e oferecer esse meu curso. O que é eu ter um padrão de prospecção? É onde eu tenho uma lista de contatos e eu defino quantas vezes eu entro em contato com cada um daqueles números ali, quantas vezes eu continuo tentando, ou que momento eu devo desistir, para que fique mais eficaz. O que é eficaz? Eu ter um trabalho
onde eu tenho um bom volume de prospecção, mas que me traz venda no final. Então, por exemplo, eu liguei hoje, não consegui contato com essa pessoa, qual que é a próxima etapa desse processo? Você não conseguiu contato por telefone, você vai enviar um e-mail. Dali 2 dias não recebeu resposta do e-mail, você tenta ligar novamente. Não conseguiu falar, você envia o seu último e-mail encerrando o contato. Então, se a gente eu tenho um padrão de prospecção, essa etapa aqui, não importa quem seja o vendedor, não importa se o meu vendedor está comigo faz 10 anos ou se ele está comigo há 1 mês, todos eles vão conseguir executar da mesma forma. E qual que é a vantagem de padronizar esse processo? Porque a gente ganha qualidade, né? Sem essa padronização nos processos, não se tem qualidade. E outra, né? Para o pessoal que está assistindo aí, quem é empresário, quem é gestor, sabe. Você tem um vendedor que faz 10 anos na empresa. E o cara tem praticamente metade dos clientes, é tudo da carteira de clientes dessa pessoa aí, né? E aí ele faz do jeito dele, ele vende do jeito dele. Não tem um padrão nesse processo de vendas. O que acontece se amanhã esse vendedor sair da empresa? Provavelmente as vendas vão cair, porque você vai contratar uma pessoa que não fazia do jeito dele, né? E aí como que você vai instruir aquela pessoa? Se você não tem um padrão a ser seguido. Então, eu acho que essa é a importância do processo, tanto desde a prospecção a uma abordagem mais padronizada, inclusive depois a gente vai falar um pouquinho do roteiro, como juntar tudo isso, né? Como que eu posso padronizar esse meu processo de vendas para otimizar isso daí, né? Para eu aproveitar melhor os meus clientes e fazer sair mais vendas desse processo. Bem, o Matheus falou muito bem, isso eu vou complementar com algumas coisas que eu acho importantes. O processo geralmente a gente desvincula aí o processo de atendimento e vendas, né? A gente faz um curso de atendimento e faz um curso de vendas. Na realidade, todos nós, né? Sejamos donos de uma cafeteria, sejamos um médico, sejamos um dentista, um consultor, nós vendemos alguma coisa, né? Então, eu acredito que atendimento e vendas é como uma caixinha de ferramentas, que nós temos diversas variáveis dentro dessa caixinha. E o que eu averigo, às vezes, como consultor e até mesmo como cliente, né? Por ser consultor, a gente observa muito que existe aí um desconhecimento por parte de alguns atendentes dessas variáveis que são importantes no processo de atendimento e venda, tá? E às vezes até por falta de conhecimento mesmo, de às vezes alguns empreendedores que não têm muita profundidade na área. E é importante que essas pessoas conheçam essas variáveis. Quais variáveis que eu gostaria de citar aí? Primeiro, existe uma grande diferença entre tratar bem e atender bem. O que eu tenho averiguado muito? Existem muitos negócios que treinam os seus atendentes para tratar bem. Tá? Tratar bem está relacionado a cordialidades, bons modos, e atender bem está relacionado a tentar sanar a dor do cliente. Tá? Então, talvez o cliente entrou no seu negócio, ele recebeu um sorriso, cordialidade, ele recebeu um cafezinho, né? Tratar bem. Porém, o vendedor, o atendente não soube atender bem. Atender bem em que contexto? Tentar tirar o máximo possível do cliente a questão da sua dor. Como assim dor? Uma pessoa que entra numa loja para comprar um vestuário, ela tem uma dor, ela tem uma necessidade. Tá? E atender bem é trabalhar o contexto de problema-solução. Existe uma dor, um problema, qual é a solução que o meu negócio pode dar? E muitas vezes o atendente, o vendedor, naquele ímpeto de querer vender, de querer atingir suas metas, ele esquece dessa premissa, né? Eu tenho um problema, será que eu tenho a solução? Tá? E é importante também, que eu acredito, complementando aí o que o Matheus disse, que muitos vendedores, muitos atendentes, por mais que não seja um passo a passo fixo, não compreendem a importância de se preparar num pré-venda, a importância de saber como se comportar numa abordagem. Beleza, eu vou vender esse produto nesse quesito de problema-solução, como fazer uma sondagem, como demonstrar um produto e quais produtos eu devo demonstrar. Tá? Quais aspectos eu trabalho no fechamento, o pós-venda também faz parte do meu contexto, né? Ou seja, quais
aptidão, qual aptidão, quais competências eu preciso desenvolver para que a minha venda, para que o meu processo de atendimento realmente seja efetivo. Então, é importante que os empreendedores, cada dia mais e mais, busquem conhecimento, capacitem os seus atendentes para que conheçam todas essas premissas. Eu vi uma pesquisa esses dias. Oi? Aproveitando a deixa, Francis, eu gostaria de perguntar, complementando a isso, eu gostaria de ver se a gente quebra um paradigma. Muita gente acha que tem que ter talento nato, tem que nascer pronto para ser vendedor. E como vocês acabaram de falar de processo e da importância de existir um padrão para conseguir conduzir bem o atendimento e converter uma venda, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu preciso nascer vendedor ou eu consigo, mesmo que eu seja tímido, entender um padrão e um roteiro de atendimento, conseguir atender com carisma e ser efetivo na venda? É possível aprender a ser vendedor e aprender a atender bem? Eu, particularmente, acredito que a gente pode... Nós somos vendedores, né? Talvez o que exija é uma confusão do seguinte termo. Por exemplo, eu não sirvo, né? Eu não tenho aptidão para trabalhar num comércio de móveis. Eu não consigo vender aquele produto, né? Mas todos nós vendemos alguma coisa, seja como profissional da área de saúde, seja como profissional da área de negócio, seja como um artista. Nós vendemos alguma coisa, nós vendemos a nossa ideia, nós vendemos aí um projeto. Então, assim, o que é importante compreender que dentro daquele contexto lá, né, de conhecimento, habilidades, atitude, gente, é possível sim desenvolver, tá? Eu, particularmente, vou citar um exemplo meu. Eu participei de um treinamento e eu sempre achei que eu não era bom para vender. Aí quem estava ministrando o curso colocou uma proposta para a gente de vender um papagaio verde mudo. E eu fiquei bobo de ver como que eu tinha habilidade para vender, né? Que a gente começa a se descobrir. Talvez você não gosta de vender, eu quero trabalhar numa loja de departamento, você não gosta daquela pressão, mas você pode ser um bom vendedor em outros aspectos, você pode desenvolver sim, tá? Então, aquela questão do mindset aí de crescimento, né? Eu posso desenvolver o meu potencial. Eu concordo, pegando o gancho aí, né? Eu concordo também com o Francis, acredito, essa é uma questão, inclusive, muito polêmica, né? Pessoal, tem muita gente que ainda acredita, né, nesse paradigma de que, não, vender é só para quem é talentoso. E eu costumo falar que não, vender é para quem está disposto a pagar o preço, é para quem está disposto a aprender. A venda ela é uma questão de preparo e não de talento. Então, se eu vou trabalhar com vendas, o que você precisa? Desenvolver o conhecimento, as habilidades necessárias e as atitudes necessárias, que são as suas competências comportamentais. Mas que qualquer pessoa consegue vender? Consegue. A mesma coisa, por exemplo, a área musical. Tem pessoas que têm uma certa facilidade natural para a música. E é isso que a gente chama de talento, né? Essa facilidade natural. Da mesma forma, algumas pessoas têm facilidade natural para se comunicar, são pessoas às vezes que são um pouquinho, vamos usar o termo mais fácil, são mais cara de pau, né? Não tem vergonha de oferecer algo para alguém, e aí essas pessoas são consideradas os vendedores talentosos, quando na verdade ela tem uma certa facilidade natural, mas às vezes um vendedor talentoso e preguiçoso vai ter menos resultado do que aquele vendedor que não tem talento e facilidade natural nenhuma, mas que é dedicado, que estuda, que se prepara, que corre atrás, que trabalha, né, que tem disciplina e tem foco. Então, o talento, essa facilidade natural, às vezes, para se comunicar, não garante o sucesso em vendas. O que garante sucesso em vendas é o preparo, é o crescimento contínuo, né, é investir nessa evolução aí como profissional. Aí isso sim, a gente sabe que é o que vai trazer resultado aí consistente no final. E às vezes esse talentoso, como ele é reconhecido como um talento, ele vai ter medo de se testar, né? Agora, aquele que quer crescer, que tem essa exponencialidade no sentido de crescer como profissional, ele vai colocar meta, ele vai correr atrás. E o interessante que os vendedores que eu encontrei até hoje, que eram bons e atingiam todas as metas, são aqueles que
que para ele era muito mais que um talento, era uma meta pessoal, eu preciso atingir isso, eu quero, isso para mim é importante. Está bem relacionado à questão de crescer, né? De buscar um objetivo, algo para ser atingido. Para quem quer melhorar uma competência relacionada a vendas e atendimento, por onde começar? Qual que é a competência mais importante ou o que eu preciso aprender para começar a melhorar e acreditar mais no meu potencial de vendedor ou de atendente? Você começa, Matheus? Opa, vamos lá. Eu acho que isso é bem a sua área, principalmente. É interessante você contribuir com a gente. Legal. Vamos lá, Wes, assim, o que a gente vê não que exista, vamos dizer assim, uma competência que todo mundo tem que começar por essa. Por quê? Porque algumas pessoas já têm uma certa facilidade. Por exemplo, alguns perfis comportamentais de vendedores, eles, por natureza, eles são pessoas mais focadas. Enquanto alguns outros perfis comportamentais são pessoas mais que têm dificuldade de focar em uma tarefa. E aí esse vendedor, por exemplo, se ele tem que trabalhar com ligação o dia todo de prospecção, aquele que não consegue ter foco em tarefa, que tem essa certa dificuldade por causa da personalidade dele, né? Essa é uma competência que é essencial para a função dele e que ele precisa desenvolver urgentemente, enquanto outras pessoas talvez já tenham facilidade nisso. Então, eu acho que o ponto principal quando se vai trabalhar com vendas, é olhar para o seu comportamento, para as competências principais, como, por exemplo, até motivação, comunicação, o foco, a disciplina, olhar para essas competências e entender o que eu estou tendo dificuldade, né? Ou o que está me fazendo falta hoje, né? O que eu preciso começar a desenvolver hoje e se eu desenvolver agora, vai influenciar até nas outras áreas. Por exemplo, a gente tem casos de alguns vendedores, né, que eram de empresas clientes nossas, que o vendedor ele tinha uma dificuldade imensa com foco em tarefa, justamente esse exemplo. Mas ele tinha uma facilidade enorme para se comunicar, para falar com pessoas, era carismático, conversava e tudo mais. Inclusive, todo mundo achava que ele era o quê? O famoso vendedor talentoso. Era preguiçoso, mas tinha talento, né? Tinha uma facilidade natural para oferecer, para fazer contato e tudo mais. Mas o que acontece? Ele tinha que desenvolver a competência do foco, porque a tarefa que ele precisava exercer exigia muito foco. Sentar na cadeira, pegar o telefone, focar na lista que tem que ligar e ligar para os clientes, para fazer prospecção, para convidar cliente para ir até a empresa, né, para poder fazer a venda lá. E ele não tinha essa competência. Ele sabia que precisava desenvolver. O que aconteceu? Não desenvolveu, foi dando um grande problema de gerenciamento para o gestor, né, para o empresário, e teve que ser demitido. Então, é por isso que cada vendedor, né, cada vendedor ele tem que olhar para si, fazer, de repente, tem algumas ferramentas que ajudam, que são ferramentas de análise comportamental, como a DISC, algumas avaliação de estado atual de competência, que é você olhar algumas competências principais em vendas ali e ver o que eu preciso desenvolver, mas o primeiro passo é olhar para você e entender quais competências estão mais, né, em falta hoje no meu trabalho, que estão me fazendo muita falta. O que eu preciso urgentemente mudar e aí focar nisso, né? Mas dentre, assim, as principais que a gente mais vê é justamente essa questão do foco, da disciplina, né? De focar, às vezes, em alguma determinada tarefa. Algumas pessoas precisam trabalhar mais uma competência que é básica, não só para a venda, né, mas para a vida, que é a questão de comunicação. Pessoas que têm dificuldade, pessoas que são tímidas, às vezes, né? A timidez atrapalha muito a venda, porque a pessoa não consegue se expressar, não consegue encantar o cliente, tem dificuldade de falar do produto ou do serviço, ou de levar o cliente para o fechamento, porque tem aquele receio de levar um não, ou de, nossa vida, mas aí vai parecer que eu estou incomodando a pessoa, quando na verdade você está fazendo o seu trabalho, que é vender, que é oferecer o seu produto. Então, geralmente são essas as principais, mas assim, olhar para dentro, né, e identificar quais competências hoje estão me fazendo mais falta, que eu preciso desenvolver urgentemente e focar nessas daí. Bem, eu acho que o Matheus falou bem aí relacionado à questão de algumas habilidades, principalmente aquelas que depende muito da gente, né? E eu gostaria de complementar, né?
A importância realmente, como disse o Matheus, da autogestão, né? Não basta que você seja talentoso, mas seja um talentoso desorganizado, um talentoso que não chega a lugar algum, né? Dentro daquela premissa de eficiência e eficácia, né? Eu sou talentoso, mas o meu talento, ele mais ajuda ou mais dificulta no processo meu como vendedor, seja como qualquer profissional que seja, né? E dentro desse processo de comunicação que o Matheus disse aí, tem aquele que é tímido e tem aquele que é muito para frente, né? E esse ser muito para frente, às vezes, dificulta o processo de atendimento também, né? Eu penso que a habilidade é uma caixa de habilidade que você, né, identifica, ó, eu tenho uma habilidade relacionada à tecnologia, eu tenho uma habilidade comportamental, eu tenho uma habilidade XYZ. Com certeza, diferentes empresas exigem habilidade de maneira diferente e preconizam, né? Por exemplo, se hoje você atende um cliente que ele é muito bravo ou ele é muito exigente, você vai ter que buscar na sua caixa de habilidades uma habilidade específica e tentar trabalhar, né? Se você tem um cliente que está nervoso, que está bravo, aí você precisa buscar resiliência e tentar trabalhar isso, tá? Ah, mas eu vou ter todas as habilidades? Não, mas é importante a gente buscar esse aperfeiçoamento. Agora, outra coisa que eu acredito que seja de vital importância para que se seja um atendente competitivo e traga competitividade para você como profissional, são duas coisas principais. Se aprofundar e entender de cliente. A gente escuta muitas pessoas que buscam ser especialistas em negócio e esquecem de ser especialistas em clientes, tá? Então, automaticamente, se você é especialista em cliente, compreenda o universo do cliente, quais são as perspectivas desse novo consumidor, automaticamente você está atendendo os objetivos da empresa como um todo. E é importante, por mais que você não seja um administrador, por mais que você não seja a sua área de formação, entender um pouco de negócios. Para que você, como atendente, não fique naquela retórica assim, eu tenho que atingir metas, eu tenho que atingir metas. Você atinge metas se você satisfaz o seu cliente, né? Então, compreender um pouco mais o universo desse cliente. Teve um dia que eu fui numa concessionária comprar um veículo, acabei não comprando, mas uma coisa que a moça que estava me atendendo disse, me marcou muito. Ela disse, ó, eu quero que você saiba que eu estou do seu lado. Ou seja, ela está demonstrando empatia, ela está demonstrando que ela tem essa habilidade de se colocar no lugar do cliente, né? Beleza, gente, muito bom. Vamos concluir aqui para começar o segundo tópico. Bom, cliente, foco no cliente, uma escuta ativa para entender as necessidades. O vendedor ele pode se capacitar e deve se capacitar. O objetivo é que ele não espere que essa capacitação venha de fora, que saia de dentro dele, realmente que ele precisa, porque a formação é dele. Ele vendedor, vai vender outras coisas, vai trabalhar, vai ser um vendedor de responsabilidades, onde você tem uma equipe para fazer gestão e assim por diante. Então, o vendedor ele pode naturalmente se desenvolver. Cada um tem uma particularidade, mas o foco, a determinação é algo que vai fazer a diferença.